Olá, alunos! Vamos aprender agora sobre o FRBR, que é a arquitetura por trás do novo Código de Catalogação, o RDA. Em 31 de março de 2013, a Library of Congress começou a usar oficialmente o RDA. Os registros de autoridade da Biblioteca do Congresso passaram também a ser criados de acordo com as instruções do RDA. Tá? Existem já algumas bibliotecas que já estão fazendo a transição para o novo Código de Catalogação. A Library of Congress é uma delas. Nos Estados Unidos ainda tem a Biblioteca Nacional de Agricultura, a Biblioteca Nacional de Medicina, várias bibliotecas nacionais de outros países e várias bibliotecas de grandes universidades. No Brasil, a PUC do Rio Grande do Sul já concluiu a sua transição para o RDA. No momento, é a única no Brasil. Por que a nova norma de catalogação surgiu? Nós vivemos numa era de conexões. Nossos dispositivos digitais nos conectam a diversas redes de comunicação. Websites, ferramentas de mídias sociais conectam compradores com varejistas, pesquisadores com provedores de informação, assim como indivíduos entre si. Com a evolução dos métodos de arquitetura de dados online, as conexões e relacionamentos entre pessoas, lugares, organizações, recursos e ideias tornam-se vias para a navegação das redes de informação. Então, qual é a relação do RDA com o FRBR? O foco está em conexões e em relações. Como um recurso se relaciona ao outro, como os autores e assuntos se relacionam com esses recursos e como podemos ajudar os usuários a conectar-se e adquirir os recursos que precisam. Tá? O RDA está todo desenvolvido também de acordo com a Declaração de Princípios de Catalogação. Então, ele é desenvolvido sempre olhando para a conveniência do usuário, o uso de vocabulários comuns, a questão da representação, estar sempre de acordo com o que está na página de rosto do livro, por exemplo, a precisão das informações, a suficiência e a necessidade vai muito de encontro com a economia e com a conveniência do usuário. Tá? Eu vou colocar dados descritivos suficientes para atender bem o meu usuário e necessários, da mesma forma, para não colocar dados em excesso que vão atrapalhar a economia no meu trabalho. Tá? O que for importante para a obra e para o meu usuário, a economia do trabalho do bibliotecário, do tempo do usuário, consistência, padronização e integração com outras bases de dados. Bem, então, qual o papel do FRBR nisso? O FRBR ele esboçou as tarefas gerais do usuário: encontrar, identificar, selecionar e obter. Aí, os princípios de catalogação, ele vai acrescentar a necessidade do usuário de navegar facilmente dentro e através do catálogo. O RDA também observa a necessidade de entender os usuários. Então, o conceito do FRBR que nós podemos trabalhar é que ele é um conceito A de arquitetura ou modelo conceitual, que estrutura e organiza os recursos, os seres e os assuntos do universo bibliográfico. A gênese do FRBR se inicia no Seminário de Estocolmo, em 1990, sobre os registros bibliográficos, e a IFLA validou formalmente o relatório do FRBR em 1997. Dois documentos posteriores, o FRAD e o FRESAD, foram elaborados depois para expandir o modelo FRBR. Então, aqui nós temos a lógica do modelo FRBR, que é baseado no modelo Entidade e Relacionamento da Ciência da Computação. Ele estabeleceu entidades bibliográficas dentro dos registros, de um registro bibliográfico, os relacionamentos entre elas e quais são os atributos, os elementos descritivos que cada entidade deverá ter. O FRBR empresta as técnicas e vocabulário do modelo Entidade e Relacionamento utilizado em design do banco de dados. O modelo Entidade e Relacionamento organiza os dados utilizando três construções básicas: entidades, atributos e relacionamentos, como vocês puderam ver na figura. Com o modelo Entidade e Relacionamento, o FRBR define as entidades, as ideias e os objetos que compõem o universo bibliográfico, identifica os atributos ou as características associadas de cada entidade e descreve as relações entre as entidades. O FRBR
ele fez uma modelagem e dividiu as entidades do universo bibliográfico em 3 grupos principais. O grupo 1, que nós temos as entidades obra, expressão, manifestação e item. O grupo 2, que está relacionado ao registro de autoridade de um registro bibliográfico, que são pessoa, família e entidade coletiva. E o grupo 3, que é a questão dos assuntos da indexação de um registro bibliográfico, que ele estabeleceu as entidades conceito, objeto, evento e lugar. O FR também afirma explicitamente os relacionamentos entre essas entidades. As entidades são descritas e diferenciadas através de seus atributos, que são os seus elementos de dados. Os modelos FRBR, FRAD e FRISAD fornecem ao RDA uma estrutura subjacente com o escopo necessário que suporta coberturas mais abrangentes, flexibilidade e extensibilidade, adaptabilidade necessária para a produção de dados que funcionem dentro de um amplo universo de ambientes. Então, a ideia é que ele se adeque a qualquer ambiente de informação, arquitetura, padrão de metadados, que ele também possibilite inserções de dados ou exclusão de algumas coisas não tão importantes, ou seja, flexibilidade e extensibilidade, que ele se adapte a qualquer tipo de suporte de informação que possa surgir nos próximos anos. Um padrão de catalogação para o século XXI. É isso que o RDA pretende ser. Precisa conseguir expandir-se, porque um padrão para o século XXI precisa conseguir expandir-se para abranger futuros formatos ou futuros suportes de informação também. Então, o RDA ele vai se concentrar em conteúdos e formatos. Um dos formatos que podem conter RDA é o MARC. Então, hoje, muitas bibliotecas estão implementando RDA em MARC. Mesmo assim, a própria Library of Congress ela reconhece que o MARC não é o melhor formato para a implementação da RDA, porque ele foi feito para a ficha, para o ACR2 e há 40 anos atrás. Então, tecnologicamente, o MARC ele é muito antiquado. Entretanto, mas é o que as pessoas têm, então é o que elas estão utilizando para implementar o RDA. Tá? Agora, o RDA ele pode ser implementado em vários outros formatos de padrões de metadados. Tá? Tem bibliotecas que estão implementando ele em Dublin Core, tem também o Metadata Object Description Schema, ou MODIS, que foi desenvolvido pela própria Library of Congress, que é compatível com o formato MARC para aproveitamento dos registros, conversão para um sistema novo. Então, muitas unidades estão utilizando o MODIS. E também tem o BibFrame, que foi todo desenvolvido com tecnologia de linked date e provavelmente é o que a Biblioteca Nacional, a Library of Congress vai utilizar para substituir o MARC. Isso aqui tem se observado, essa tendência a substituir o MARC pelo BibFrame, além de outro esquema de codificação específica. Então, para o RDA, não importa qual é o formato, tá? O importante é você implementá-lo na sua completude. Assim, o ambiente de armazenagem pode mudar, mas o conteúdo do RDA vai continuar sendo o mesmo. As entidades do grupo 1 são o esforço intelectual artístico que são nomeados e descritos no registro bibliográfico. Então, nós vamos ter a obra, que são as informações sobre a criação intelectual ou artística especificamente, a entidade de expressão, que é como essa obra é realizada, tá? Ela é uma obra textual, alfanumérica, ela é uma notação musical, ela é uma coreografia, ela está em som, está em imagem, como que ela se expressa, tá? A manifestação é a personificação física, ou seja, quando essa expressão se transforma num suporte físico de informação, eu vou ter acesso então. Então, as entidades concretas são manifestação e item, tá? E o item é aquele exemplar que eu tenho de uma determinada manifestação na minha biblioteca. Então, aqui nós podemos perceber que as entidades bibliográficas do grupo 1, elas são obra e expressão, são entidades abstratas, tá? E manifestação e item são entidades concretas. A biblioteca vai sempre fazer a descrição baseada em um item de uma determinada manifestação.
Grande parte da nossa catalogação ocorre no nível da manifestação, como eu acabei de falar, né? Catalogamos um item que nós temos de uma manifestação. As manifestações ligadas a uma única expressão transmitem o mesmo conteúdo intelectual. O que tem sido muito difícil é estabelecer as fronteiras para os catalogadores entre as entidades obra e expressão. Tá? O que é uma obra e o que é uma expressão de uma obra, exatamente por serem entidades tão abstratas. Existem duas perguntas que ajudam a perceber essa diferença. Tá? Quanto do conteúdo foi modificado ou alterado de um recurso A para um recurso B e quanto novo esforço intelectual artístico foi envolvido. Tá? Então, a diferença de conteúdo entre o A e o B é que vai estabelecer se aquilo é uma nova obra ou se aquilo é apenas uma expressão de uma obra antiga. Por exemplo, uma adaptação é uma outra obra. Tem a relação com a obra original, mas é uma outra obra, porque houve muita modificação e alteração do conteúdo, tá? E houve muito esforço artístico e intelectual do adaptador para fazer aquela adaptação. Então, ela passa a ser uma nova obra. No caso de traduções, até há um grande esforço para se traduzir, mas não há alteração e modificação do conteúdo. Então, a tradução ela é apenas uma expressão de uma obra. Okay? Então, aqui nós temos alguns elementos informacionais relacionados a cada uma das entidades, tá certo? Alguns são obrigatórios, outros não, outros são opcionais. Nós temos alguns atributos ou elementos também da entidade e expressão. Aqui nós vemos que a maioria das informações bibliográficas que nós usamos na catalogação estão no nível da manifestação e algumas informações que nós colocamos na biblioteca, como o número de tombo, o número de chamada, elas são informações de item. Os atributos do FRBR, então, eles vão se dividir em atributos intrínsecos e extrínsecos. Como nós já fazemos na catalogação, os atributos intrínsecos são aqueles que eu retiro da página de rosto, retiro da própria obra. E os extrínsecos são os que eu adiciono. Ou seja, assuntos, números de classificação, números de tombo, são coisas que eu adiciono. Então, são atributos extrínsecos. Enquanto o FRBR empresta a palavra atributo do modelo entidade relacionamento, o RDA passa a usar o termo elemento. O RDA define um elemento como uma palavra, personagem ou grupo de palavras ou caracteres que representam uma entidade distinta de informação bibliográfica. Um elemento RDA relaciona-se com os atributos FRBR, por exemplo. O elemento RDA tipo de conteúdo corresponde ao atributo FRBR. Tá? Aqui nós podemos visualizar um registro e a sua relação com as entidades do FRBR. Percebam que a maioria das entidades dos elementos de descrição de uma catalogação estão na entidade manifestação. Aqui nós podemos perceber como que isso pode ser estabelecido em termos de obra, expressão, manifestação e item dentro de uma realidade. Aqui nós falamos que as poetas Tuila Hensing e Linda Hasselstrom, elas têm uma coleção que é de poemas que elas publicaram como Dirt Songs, A Planned Duet. Foi publicado em 2011 pela Bakeworth Press. O livro não foi reimpresso ou liberado em outros formatos. Cópias da publicação em 2011 são de propriedade de duas bibliotecas, a da Universidade de Nebraska e da Biblioteca da cidade de Lincoln. Como que isso fica organizado em termos de obra, expressão, manifestação e item? Então, nós temos aqui a obra o Dirt Songs, tá? A expressão vai ser que o texto está em inglês,
A manifestação é a publicação em 2011 da editora Bakeworth Press, e os itens são as propriedades das bibliotecas, os itens que nós temos em duas bibliotecas. No caso 2, é uma obra sobre cuidado com os idosos. Tá? Nós temos as informações que as seções de sua biblioteca têm a versão impressa, tem tanto a obra original em inglês como traduções para o espanhol e para o alemão. Tem também um audiobook resumido em inglês, que está em fita cassete. E se nós estruturarmos essas informações em obra, expressão, manifestação e item, nós vamos ter este resultado. Então, a obra Another Country, Navigation the Emotional Terrain of Elder, de Mary Pipper. Nós temos 4 expressões dessa obra: o texto original em inglês, a tradução espanhola, que foi feita por Elvira Maldonado, a tradução alemã, que foi feita por Suzanne Hamann, e o audiobook em inglês resumido e lido por John Allen. Tá? Nós vamos ter aqui, na primeira expressão, 2 manifestações. Nós temos 2 publicações diferentes, uma de 99 pela editora Riverhead e outra também em 99 pela editora Wheeler, que é um livro impresso com letras grandes. Tá? Nós temos também, das outras expressões, manifestações específicas. E de cada manifestação nós temos itens que são de propriedade de diferentes bibliotecas. Okay? Então, a lógica do RDA é toda baseada nesta lógica. Aqui no caso 3, nós temos também os itens que chegam. O bibliotecário recebe aqui 2 traduções espanholas de Mark Twain, das Aventuras de Tom Sawyer. Tá? Nós temos 2 cópias de um livro publicado em 72, uma reprodução eletrônica da primeira edição americana de 1876. Ok? Nós temos, dessa mesma obra, nós temos cópias em CDs, cópias em fitas cassetes, nós temos audiobooks para download, nós temos 2 cópias de uma obra que está relacionada com a obra de Mark Twain, mas que fala sobre os amigos de Tom Sawyer, que é de John Evans, e nós temos um item de uma coleção especial, que é a primeira edição americana. Todas essas informações, estruturadas em obras, expressões, manifestações e itens, nós vamos ter esse esquema final. Tá? Então, nós temos 2 obras aqui, nós temos as Aventuras de Mark Twain e a obra de John Evans, de Os Colegas de Tom Sawyer. Tá? Da primeira obra nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expressões. Tá? Cada expressão tem suas manifestações específicas e cada manifestação tem o seu item de propriedade de determinada biblioteca. E da segunda obra nós temos apenas uma expressão, que é o texto em inglês, uma manifestação e 2 exemplares em bibliotecas diferentes. Ok? Bem, então, vocês perceberam que as entidades do UFRBR estão todas linkadas em um registro bibliográfico. As entidades do grupo 2, que são relacionadas aos dados de autoridade, pessoas, famílias e entidades coletivas, tá? E as entidades do grupo 3, que servem como assuntos do esforço intelectual. Então, os registros de autoridade documentam os atributos das entidades 2 e 3. Então, o UFRBR, aqui nós temos as 3 entidades, os 3 grupos de entidades do UFRBR. Tá? Nós temos o grupo 1, obra, expressão, manifestação e item. O grupo 2, os dados relacionados com autoridades de pessoas, famílias e entidades coletivas. E o grupo 3, autoridades de assuntos, que são assuntos que refletem conceitos, informações sobre objetos, sobre eventos e sobre lugares. Os relacionamentos entre as entidades do FRBR criam uma rede emaranhada que liga uma entidade à outra. Os relacionamentos primários entre as entidades do grupo 1 amarram a hierarquia com as obras, expressões, manifestações e itens. Outros relacionamentos não primários também existentes entre as entidades do grupo 1. Uma obra pode ser adaptação de outra obra, uma manifestação pode ser uma reprodução de outra manifestação, por exemplo, o microfilme das Aventuras de Tom Sawyer.
Bem, as diretrizes de catalogação da RDA se dividem em duas partes. Tá? Atributos, então nós vamos ter as primeiras regras, os primeiros capítulos vão tratar sobre os atributos, os elementos de dados de cada entidade, e a segunda parte da RDA vai tratar sobre os elementos que informam os relacionamentos entre as entidades. Os materiais suplementares estão no fim, com os apêndices, um glossário e um índice, muito parecido com o ACR2. Embora a maioria dos capítulos já estejam prontas, tá? As seções 4, 7 e 10, que são relacionadas às entidades do grupo 3, ainda não estão prontas, ainda estão em desenvolvimento. Então, aqui nós temos como é organizado o RDA. Tá? Então, nós vemos aqui que nós temos as regras para preenchimento dos campos, dos atributos, dos elementos, manifestação e item, obras e expressões, e aqui nós temos as regras sobre os relacionamentos entre essas entidades. Bem, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Maiores informações vocês podem acessar esse livro e também qualquer dúvida nós vamos discutir na videoaula, na videoconferência da disciplina. Obrigado e até a próxima aula.